Brasileirão ao vivo na Globo, hein? É o líder Flamengo contra o Grêmio, 4 da tarde, no Maracanã. Ricardo Lai está acompanhando a preparação do Flamengo para essa partida. Tem novidades pra gente, né, Lai? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Flamengo treinou agora de manhã aqui no Ninho do Urubu, em preparação para o jogo de domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã contra o Grêmio. E o Flamengo, né, que é o líder do Brasileirão, tem um desfalque certo, que é do Alexandro. Ele está com uma lesão na panturrilha esquerda, sentiu esse problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, na última segunda-feira. Aí o Felipe Luiz tem as opções do Vinha e do Ayrton Lucas. No ataque, o Pedro segue, né, como titular, está em grande fase. O Bruno Henrique fica disponível, né, no banco de reservas. Está se preparando também a defesa do jogador para o julgamento da próxima quinta-feira no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre ter supostamente forçado o cartão amarelo para beneficiar apostadores naquela partida contra o Santos em 2023. E uma notícia agora, o GE. Globo subiu, o Lohan, jogador de 19 anos, foi emprestado para o Pisa da Itália, jogador de 19 anos, destaque aqui do Flamengo. Escobar. Subiu para a primeira divisão da Itália, vai jogar na elite italiana. Ricardo Lai, onde está a notícia? Ele vai. Um abraço, grande Ricardo Lai. As informações, eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Pois é, ele se despediu nas redes sociais com um bonito vídeo, muito bem produzido. Eu não boto aqui por questão de direito, de imagem, não sei como é que funciona isso no YouTube, então eu prefiro evitar problemas e eu acabo não colocando, mas eu vou ler o que ele disse nesse vídeo. Ele disse: essa pergunta sobre procurar espaço em outro clube é uma pergunta muito difícil, porque eu já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos. Eu jogava futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, sempre sentia algo especial. O tempo foi passando e as cobranças aumentando, mas sempre muito feliz. Na época da base, conquistei títulos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E a alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram os que mais me deu vontade de lutar por essa camisa. Com você, Flamengo, eu realizei o meu maior sonho e da minha família, que foi me tornar um jogador profissional. E cada partida pode ter certeza que sempre teve raça, amor e paixão. E chegou a hora de trilhar um novo caminho, uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, nação, e muito obrigado, Flamengo. Pois a gente está gravando esse vídeo aqui 8h11 da noite da quarta-feira, tá? Eu postei nas outras redes sociais que ele, segundo um dos empresários dele, viaja nessa quarta-feira à noite, 11 horas da noite, para poder se apresentar ao Al Ahly. Se der tudo certo na viagem, ele vai desembarcar nas próximas horas e assinar o contrato dele com o Al Ahly por 3 anos. Contrato curto, mas nesse contrato de 3 anos eu te garanto que é uma bolada. E lá ele vai encontrar o brasileiro Galeno, atacante, tá? Para quem não se recorda, começou no Trindade aqui do Brasil, foi para o Porto de Portugal bem cedo, passou pelo Rio Ave, Portimonense, Braga, Porto novamente e está no Al Ahly desde 2024. E um jogador que também é agenciado pelo escritório dele, o Juliano Bertolucci, o empresário do Matheus Gonçalves. E o Flamengo vai receber 9 milhões de... outro brasileiro que está lá é o Roger Ibanez, aquele zagueiro. O Flamengo vai receber 9 milhões de euros, tá, por esse jogador, e ainda tem bônus aí através de metas. Muita gente me perguntando o percentual, tal como meu parceiro Flávio divulgou, é por 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Flamengo não fica com nenhum percentual dele. Mas se vendesse para o CSK 7 milhões de euros por 70%, o Flamengo ia manter 30%. Não, o Flamengo ia manter 20%, tá? Porque 10% é do atleta. Então é melhor você receber logo tudo agora e à vista, porque o Flamengo vai receber à vista e pronto. E no CSK ninguém tinha nenhuma garantia que ele iria desvalorizar, muito pelo contrário. Enfim, que ele tenha muito sucesso com a camisa do Al Ahly nesses 3 anos. Eu acho que não fica 3 anos lá, não dou nem 1 ano e meio para algum clube procurar novamente ele retornar ao futebol brasileiro, como aconteceu, por exemplo, o caso recente, Alexander, hoje no Atlético Mineiro, se destacou no Flu, foi vendido, voltou em menos de 1 ano para o futebol brasileiro. Então, boa sorte para ele. Quem está de mudança de clube é aquele Virgili, jogador espanhol que se destacou com a camisa do Barcelona, fez um golaço contra o Flamengo no Mundial Sub-20, quase fez outro golaço, porque o Léo Nanete salvou ali nos minutos finais.
E ele foi, cara, segundo a imprensa espanhola, para o Mallorca, tá? E o que me chamou a atenção foi o valor da operação. O Barcelona vendeu 50% dos direitos, segundo a imprensa espanhola, por apenas 3 milhões de euros. Dá nem 20 milhões de reais, gente. É muito baixo o valor pelo que o jogador apresentou, pelo menos nessa partida. Tem muito potencial. Gostei dele. Enfim, achei estranho o valor aí, mas um valor baixo, porém já está feito. Vamos lá, galera. Por falar em venda, o Flamengo já superou 80 milhões de euros em venda de jogadores nessa temporada, dá mais de 513 milhões de reais. Vamos recordar aqui: Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros. Alcaraz para o Everton da Inglaterra, 15 milhões de euros. Wesley para a Roma, 25 milhões de euros. Ainda tem mais 5 aí em metas, né? Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros. E Matheus Gonçalves para o Al-Ahly agora, 9 milhões de euros. Gente, é muita grana, é mais de 500 milhões de reais em venda de apenas 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem aqueles jogadores que o Flamengo vendeu antigamente, no passado, que manteve percentual, mecanismo de solidariedade. Vou dar um exemplo recente aí: o Otávio foi vendido pelo Porto para um clube da França, que eu esqueci agora. A todo momento tem um caso como esse e o Flamengo está sempre ganhando um dinheiro. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, o STJD divulgou, através de uma nota oficial, que marcou o julgamento de Bruno Henrique para o dia 4 de setembro, numa quinta-feira, tá? Às 10 horas da manhã, aquele julgamento pela suposta participação e manipulação de resultados. O que me chama a atenção foi a agilidade para marcar essa audiência, esse julgamento, logo depois do fato do Flamengo ter emitido um comunicado oficial repudiando a decisão da CBF, enfim, partindo para cima da entidade máxima, e sendo que o Flamengo foi o único clube que bateu de frente com a CBF em relação a essa mudança de calendário no futebol brasileiro durante a temporada. Esse é o fato, essa é a reclamação do Flamengo: você mudar algo durante o processo, tá? O Flamengo não poderia sair prejudicado por conta de uma bagunça que é a CBF. Porque foi na gestão do Edinaldo que o calendário foi feito, eu mudei. E daí? Manter-se e depois estudar-se algo melhor. Você não pode mudar um calendário durante a temporada. Isso prejudica o planejamento do Flamengo. Quem me garante que, se o calendário fosse como está hoje, Campeonato Brasileiro acabando dia 7, Copa do Brasil se estendendo até o dia 21, o Flamengo ia tomar as decisões que tomou em relação à Copa do Brasil? Poderia estar jogando hoje, por exemplo. Enfim, fica aí a informação para vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Abraço. Valeu. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo, e hoje trago uma notícia que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo está em negociações com o goleiro Alisson Becker, segundo informações do jornalista Mauro Mendes. O arqueiro, que atualmente defende o Liverpool e é considerado um dos melhores goleiros do mundo, já manifestou o desejo de retornar ao Brasil, e o clube escolhido seria justamente o Mengão. A notícia caiu como uma bomba na Gávea e fez a torcida rubro-negra enlouquecer nas redes sociais. Afinal, estamos falando de um goleiro multicampeão na Europa, titular absoluto da seleção brasileira e peça fundamental nas conquistas recentes, tanto do Liverpool quanto do Brasil. A possibilidade de vê-lo vestindo um manto sagrado já faz o torcedor sonhar com uma equipe ainda mais forte e imbatível. Segundo as informações, Alisson quer voltar a ficar mais perto da família e acredita que o Flamengo oferece um projeto sólido, competitivo e capaz de brigar por todos os títulos. O clube carioca tem trabalhado de forma discreta para viabilizar essa contratação, que seria histórica não apenas pelo peso do nome, mas também pelo impacto esportivo e de marketing. A presença de um goleiro desse nível atrairia ainda mais visibilidade internacional para o Flamengo, que já é conhecido como um dos clubes mais midiáticos da América do Sul. A diretoria rubro-negra entende que a chance de trazer um atleta desse calibre não pode ser desperdiçada e estaria disposta a abrir espaço financeiro e estrutural para tornar esse sonho realidade. O torcedor já imagina o Maracanã lotado gritando o nome de Alisson em jogos decisivos de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Além disso, a segurança que ele pode transmitir para o sistema defensivo rubro-negro seria um diferencial em jogos de altíssima pressão, onde um detalhe faz toda a diferença: a experiência dele em finais internacionais e a liderança dentro de campo são atributos que pesam demais e colocariam o Flamengo em outro patamar. Claro que a negociação não é simples. Alisson tem contrato na Inglaterra e ainda é bastante valorizado no mercado europeu,
mas o desejo do jogador em voltar ao Brasil pode ser determinante nesse processo. O Flamengo aposta nesse ponto para tentar convencer o goleiro a vestir o manto, e sabe que com o apoio da nação e a força do projeto esportivo, pode sim transformar esse sonho em realidade. As conversas devem avançar nos próximos dias, e tudo indica que novidades importantes podem surgir em breve. Por isso, nação rubro-negra, fiquem atentos, porque estamos falando de uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Se tudo se confirmar, Alisson Becker poderá ser o novo paredão do Flamengo, e quem sabe levantar muitos troféus com a camisa mais pesada do país. E aqui no canal Fla do Povo, vocês vão acompanhar cada detalhe dessa negociação passo a passo, então já se preparem, porque o Mengão promete agitar ainda mais o mercado.